falarmos hoje sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo uma correlação com os ensinos espíritas de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, né? Então, para hoje, nós vamos pedir a ajuda aqui do nosso irmão João 20:19. Ele fala sobre reuniões cristãs. Reuniões cristãs que existem até hoje, né? Nos centros espíritas, na Igreja Católica, Igreja Evangélica, nas igrejas evangélicas, na Igreja Católica e nos centros espíritas. Tudo isso são reuniões cristãs, onde todo mundo busca convergir para Deus. E através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos centros espíritas, nós estudamos a comunicação com os mortos, né? As questões da mediunidade, as relações do mundo físico com o mundo espiritual. Na Bíblia, se a gente pegar lá o Deuteronômio, em alguma parte do Deuteronômio, a gente vai encontrar lá que Moisés teria proibido essas comunicações com os espíritos, ou melhor, com aqueles que nos antecederam a grande jornada através da sepultura, aqueles que se foram. Mas nosso Senhor Jesus Cristo mudou isso. Nosso Senhor Jesus Cristo suavizou tudo isso aí. E João, lá em 20:19, ele fala isso. E dá para nós uma prova de que essas relações, o mundo espiritual e o mundo físico, não foram cortadas. Deus não teria proibido definitivamente. Quem proibiu foi Moisés. Certamente para coibir, acabar com o charlatanismo que existia na época e que até hoje existe, nós sabemos também. O charlatanismo, os charlatães mentirosos, que estão aí conspurcando todas as coisas, não desapareceram da terra, não. Eles conspurcam o Evangelho do nosso Jesus Cristo a qualquer coisa. Então, com certeza, conspurcavam também essas relações aí. E Moisés entendeu ser justo e bom que se proibisse aquilo. Mas isso foi Moisés, lei de Moisés. Jesus Cristo muda isso aqui e dá o exemplo. Vocês querem ver? Vamos lá, João 20:19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João 20:19. Muito bem. Então, nesse momento, Jesus deixou para a gente uma prova latente de que não estava proibido as comunicações, as relações mundo físico e mundo extrafísico. O próprio Cristo, que estava ali em espírito, passou pelas portas, pela parede, porque diz claramente, cerradas as portas. Eles estavam ali com medo, fechados. Se estava fechado, e se Cristo estivesse ali em corpo carnal, como é que ele teria atravessado? Até hoje não tem nenhuma explicação como é que um corpo material como o meu, como o seu, como o nosso, pode atravessar aqui uma parede sólida, passar por uma porta sólida. O Cristo passou. Se o Cristo passou, é que ele estava ali em espírito. Muito bem. E isso aí também nos faz lembrar que, ou melhor, justificar a proibição de Moisés, tá? Porque o próprio Livro dos Espíritos aqui, na pergunta 19, aí lá no capítulo 2, a questão dos elementos gerais do universo, a pergunta 20 foi assim, ó, dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações científicas, melhor, da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, daquilo que ele pode ver, enxergar, sentir? Resposta, sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender. A ciência comum, a ciência oficial do homem, certas coisas, principalmente essas relações, mundo extrafísico e mundo físico, a ciência não vai por aí não. Muito obstante, já existe hoje muitos cientistas que já deixaram cair a ficha e estão adentrando por esse caminho. Já chegaram à conclusão que nós não somos apenas matéria. Já estão buscando também a questão do espírito. E Kardec fez esse comentário também, meus irmãos. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro.
que dentro de certos limites, permitidos por Deus, eu posso saber quem eu fui e o que poderá me ocorrer. Prestem bem atenção, dentro de certos limites. Falamos assim, né? O Espírito de Verdade falou assim, porque ninguém tem que chegar na igreja A, B, C, D ou nos centros espíritas buscando resposta do que ele foi, do que ele não foi, se ele foi rei, se foi rainha, se foi príncipe ou não. Centro espírita não é lugar para isso. Porém, se Deus julgar conveniente, Ele pode permitir que isso aconteça. Pode permitir que uma entidade de alta envergadura espiritual, um espírito de alto nível, venha e dê uma resposta dessa com uma crespa de misericórdia para uma pessoa que esteja precisando. Tudo é relativo e Deus vai analisar e só pesar a vantagem, vamos dizer, o custo-benefício, e pode permitir isso aí. Da mesma forma que existem também espíritos zombeteiros, brincalhões, que podem aparecer para pessoas ou médiuns não sérios e contar bastante lorota a respeito do meu passado, do seu ou de qualquer um. Mas João falou desse jeito. E a entrada do Cristo ali no cenáculo foi a prova de que as relações mundo físico e mundo espiritual não estavam cortadas, senão o Cristo não teria aparecido ali. E o Espírito Emmanuel, que vai traduzir isso para a gente, ele fala assim, ó, desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Então, o que Moisés havia proibido, o Cristo chegou e reatou. Porque ali foi decisão de Moisés e não de Deus. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Ou seja, nós já não estudamos no Livro dos Espíritos que tudo que Deus nos envia para nós, todas as ciências, é paulatina, que nós ainda não temos, por exemplo, condições de penetrar certos segredos de Deus ou da natureza, porque não estamos ainda evoluídos o suficiente para isso, principalmente no campo moral. Então é isso aí. Todo mundo vivia naquela época brincando com o espírito, chamando o espírito daqui, o espírito dali, e ninguém sabia que tipo de espírito é esse. Por isso que Moisés proibiu. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível, justiça inflexível é de Moisés, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos, ou seja, vindo em espírito, penetrando ali aquele recinto onde eles estavam, passando pelas paredes, pelas portas que estavam cerradas. A Bíblia não fala que Jesus chegou, bateu, alguém foi lá, abriu a porta com chave, não fala nada disso. O mestre veio ter com eles ali, entrou ali. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos, ou seja, os judeus adversários gratuitos dos discípulos de Jesus, não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino. Eis que surge um mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Então, meu irmão, essa é a vida eterna que Jesus veio mostrar para nós. Ele que for assassinado 3 dias depois, ressuscita e aparece para todos. Há uma confusão muito grande dizendo que ele apareceu ali em carne, que ele ressuscitou em carne. Não, carne e sangue não entram no reino dos céus. Jesus não estava ali no corpo carnal. Aquele corpo que foi assassinado pelos romanos a mando dos judeus, ele não estava ali naquele corpo. Aquele corpo estava debaixo da terra em algum lugar, certo? Tanto que alguém pegou aquele corpo lá. Há muitas teorias sobre isso, mas não nos interessa. O fato é que ele não estava ali em corpo. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e invisível. Então, meus irmãos, essas trocas, essas confabulações são perfeitamente possíveis e acontecem hoje o tempo todo. Mundo visível e mundo invisível, nos centros espíritas sérios, onde pessoas sérias se dedicam a esses estudos da vida, da verdade do Pai, isso acontece. Mas sempre com um fim muito proveitoso. E eu gosto de lembrar uma frase que foi dita pelo Chico Xavier, atendendo um chamado telefônico de lá para cá, nunca daqui para lá. Alô, eu queria falar com meu pai aí, que já morreu há 50 anos atrás, ele está aí, chega para mim, como é o nome dele? O nome dele é José da Silva. Nada disso.
O telefone toca de lá para cá, com finalidade séria. E as pessoas sérias que levam essas coisas a sério, que estudam, recebem essas comunicações e ajudam muito as pessoas. Eu não sei por que tanto preconceito com isso. Por que tanto preconceito das demais doutrinas religiosas da Terra com a nossa realidade que é espiritual? Certo? Para muitas dessas doutrinas, morreu, acabou, desapareceu. Vamos aguardar aí um juízo final para sair do túmulo. A família cristã, continuando a fala de Emmanuel agora, a família cristã em seus vários departamentos jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. Quando eu falo das igrejas católicas, na igreja católica, porque hoje existe uma vertente na igreja católica chamada renovação carismática, onde pessoas ali com uma mediunidade, um certo nível de mediunidade, recebem comunicações dos espíritos. Muito embora os nossos irmãos falam que é do Espírito Santo. Então eles circunscreveram a coisa. Não, só o Espírito Santo desceu aqui e falou. Não. Eles recebem comunicações com os espíritos. Tá? Espíritos que estão do lado de lá desencarnados. E é o que a gente sabe, muito boas coisas têm acontecido nessas reuniões. Muita ajuda para muitas pessoas tem acontecido. Nas igrejas protestantes, fala-se dom de revelação, e nos centros espíritas, comunicações mediúnicas que nós temos o tempo todo nas nossas reuniões sérias. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Ou seja, as religiões, demais religiões, fecharam questão sobre essas coisas, e como lá eles têm o sacerdócio deles organizados, a coisa tem lá suas divisões hierárquicas, e o que pode ser dito e o que não pode ser dito, né? Então, no centro espírita é diferente. E aí a alma que tem interesse, a alma encarnada, que tem interesse nessas coisas, vai encontrar nos centros espíritas kardecistas sérios todas essas informações. Sempre lembrando, se elas vierem de lá, se o telefone tocar de lá, do lado espiritual, e não daqui para lá. Então ninguém precisa vir a centro espírita com esse objetivo. Ah, minha mãe morreu, eu queria saber onde é que ela está. Meu pai morreu, eu queria saber. Não é assim não. Mesmo que você chegar com essa intenção e nada acontecer, é porque Deus, nosso Pai, achou que não era a hora, achou que você não merecia, que eu não merecia. Quem disse que porque minha mãe eu amava desveladamente minha mãe e meu pai, eu mereço falar com eles toda hora? Quem garante isso? Quem sabe dessas coisas é Deus, e Ele, no acréscimo de misericórdia, Ele permite que isso aconteça. Então, é o que nós temos de falar para hoje sobre vocês, dessa parte do Evangelho de João 20:19. Nós agradecemos a Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, por estarmos aqui com todos vocês, e rogamos a Deus, nosso Pai, que nos abençoe e nos proteja a todos nós. Muito obrigado, Deus seja louvado, que assim seja.